Bem-vindos ao Que Nem Tu, o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Karine, apresente quem é o nosso convidado de hoje, que hoje a gente tá... O pessoal diz que a Mila diz que eu sempre digo isso, né? Mas é porque cada convidado eu fico muito empolgado com a história que cada um traz pra cá. Mas esse convidado é muito chique, né? É chiquérrimo, a gente não sabe nem quantos aviões esse homem pegou pra chegar aqui. Não, um convidado que faz um show stand-up no Brasil e o título do show stand-up dele nem em português mas se... Tamo bem, então, né? Tamo bem. Estamos aqui hoje, né, direto do Cariri. Vou puxar para a nossa sardinha, né, pro nosso Nordeste. Direto do Cariri, Max Peterson. Olha, aí, um monte de elogio, aí quando vira a câmera é eu. Puf, desligar a televisão. Não, mas chiquérrimo uma pessoa dessa, um ator aí super disputado, mulher. Cinema, série... teatro. Nem eu sei mais o que é que eu tô fazendo, que é o famoso atirar pra todo lado, né? Mas, Max, brigadão por estar aqui, tá? De nada, eu que agradeço o convite. Que coisa boa, né? Você ouvir esse sotaque, muito lindo. É bom demais. Ave Maria. Max, Cariri, conversar contigo, a gente sempre se sente muito desejoso de perguntar sobre o Cariri, porque é inevitável, porque quando tu anda, apesar de as pessoas sempre te associarem à França por causa de todo o teu trabalho lá e o tempo que tu passa lá, tu carrega também muito do Cariri contigo. E como era o Cariri na infância de Max Peterson? E como era o Max Peterson nessa época de Cariri? Então, eu nem sei te responder essa pergunta direito, porque não tinha muito do Cariri na infância de Max Peterson. Era a infância de Max Peterson no lugar onde ele crescia. Porque eu realmente só fui ter essa noção de Cariri, quando eu falo culturalmente falando, e de imponência que o Cariri tem na cultura nordestina, depois que eu perdi. Porque a gente é muito isso, a gente valoriza muito o que a gente não tem. Então, depois que eu passei 2 anos na França sem botar meus pés no Brasil, foi que eu entendi o quanto a nossa cultura era preciosa e rica. E aí eu fiquei me crucificando por não ter aproveitado o suficiente aquele que estava na palma da minha mão o tempo todo, sabe? Os reisados, a chapada, as nossas lendas, as próprias manifestações religiosas que são muito culturais. E aí eu voltei doido da França, querendo fazer tudo, querendo cobrir, querendo mostrar para mim, para as pessoas. E acabou que virou um pouco disso. Eu fui conhecer realmente o Cariri de verdade depois que eu fui embora do Cariri. E eu acho que é por isso que eu também bato tanto na tecla de mostrar o Cariri para as pessoas, porque eu quero que as pessoas que estão no Cariri aproveitem o Cariri e as que não estão conheçam esse lugar que eu não conhecia antes, entendeu? Mas como era essa infância do interior, assim, para quem não sabe como é que é muito essa rotina, né? Até acho que eu vi tu falando até um pouquinho assim de que adorava essa história de sentar na calçada e de falar de fuxicar da vida alheia, e que é muito a cara de você puxar aquela cadeirinha e botar na calçada e falar com o povo, né? Assim, o que é essa rotina que tu vivenciava e talvez assim, que hoje tu sinta até falta, né, assim, dessa correria da tua vida. Sinto nada, mulher, porque eu falo do povo do mesmo jeito desde hoje. Só não tem mais a calçada. Mas é no grupo do WhatsApp, né? A gente vai... Não, mas infância do interior é infância do interior. Quem cresceu no interior é quase uma franquia, assim, um negócio, né, vai só mudando a cidade, mas é a infância mesmo. Sentar na calçada, tomar o banhozinho das 5 horas da tarde pro cabelo 6 horas tá pingando creme, entendeu? Fazer a janta, comprar o pão na padaria, ir no parque da cidade quando tem a festa da padroeira, falar do povo nas calçadas e achar que isso é super normal, por isso que a gente cresce desse jeito, tudo perturbado da cabeça. Mas interior é isso, é uma atmosfera que no Cariri ainda existe. Porque o Cariri são dezenas de cidades e a região metropolitana ali, Crato, Juazeiro e Barbalha, apesar de ter toda uma vibe de uma capital, de uma mini metrópole, ainda guarda esse... Quando você entra ali nas quebradas, você ainda encontra essa energia de interiorzão muito forte, sabe, presente. E, Max, quando é que tu entra no teatro muito cedo, né? Acho que com 11 ou 12 anos tu já começa a estudar teatro. Como é que surge essa oportunidade de entrar em contato com o teatro? Surgiu, na verdade, porque eu comecei minha vida artística com 8 anos na rádio. Eu fazia rádio com 8 anos. Como eu entrei, eu não sei. Só sei quando eu vi, eu já estava fazendo. Sabe, assim, meio que foi uma pessoa indicando, que fez a outra, me convidaram e eu, criança, aceitei.
Desse período, como eu Mas já você tinha... fazia o quê na rádio? Eu tinha um programa de rádio, Meu Deus, que que fino. tinha uma adulta que ficava do meu lado e eu criança, tipo a Maísa e o Silvio Sim. Santos, pronto. Aí eu era uma Maísa da vida. Aí eu cresci e me tiraram. Foi quase isso. Aí era pela prefeitura na época. Aí depois, a própria prefeitura lançou um projeto, aqueles projetos culturais que tem para ajudar as crianças, e tinha teatro, tinha dança, tinha um monte de coisa. E a minha antiga professora de teatro, Lourinha, que a gente chama de Lourinha, ela olhou para mim e disse: olha, Max, eu já lhe escrevi. E eu não botei seu documento aqui não, mas você vai chegar segunda-feira aqui na aula com seu documento, você vai fazer. Ela meio que me obrigou a fazer. E aí eu entrei, desde que eu entrei eu nunca mais saí. Começou como um grupinho ali de prefeitura, depois virou uma associação, que foi as Curumins do Sertão, foi onde eu me fiz por 6 ou 7 anos, eu fiquei nesse grupo. E éramos amadores profissionais. Entendeu? Fazíamos de tudo, se apresentávamos em todos os lugares do município, das cidades vizinhas. E foi quando eu realmente fui pegando gosto de fazer teatro, quando eu estava na antiga 8ª série, né, que hoje é o 9º ano. Eu já sabia o que eu queria fazer no vestibular, que era teatro, ainda estando nos Curumins. E eu sabia dos desafios que tinha pela profissão, porque não é uma profissão muito certa, de emprego certo, principalmente fazendo na área universitária. E aí eu decidi, fiz a faculdade de teatro. Da faculdade de teatro da URCA que eu fiz, foi um sistema incompleto, que eu não terminei. Fui para Paris fazendo teatro, faço teatro até hoje. Então, ao todo, são sei mais não, de 12 anos para cá, eu tenho quase 30. Menina, é tempo, viu? É mais de 15 anos de teatro já. 18 anos. Aí. Misturado amador e profissional, fazendo, né? Com a cara a tapa. E o que é que te dava tanta paixão, assim, no teatro lá na época da adolescência? Era o que eu sabia fazer de melhor, eu não sabia fazer outra coisa, até sei, mas o que me dava mais prazer era aquele. Então eu digo, se a vida é só uma, porque o pessoal dizia muito, por exemplo, vai fazer direito, vai fazer economia, e aí depois tu faz teatro, quando tu tiver com tua vida ganha. Eu digo, sim, mas a vida é só uma, se daqui para lá eu vou perder muito tempo. Então, se é um risco, eu vou correr o risco de fazer isso, como eu também correria o risco fazendo qualquer outra profissão. Então, eu acho que o que mais me apaixonou foi isso, foi o bem-estar que eu sentia fazendo aquilo. E eu ainda sinto. E a tua família, ela te apoiava? Apoiou na hora. Não teve, assim, deve ter rezado um rosário? Deve. Mas apoiou na mesma hora. Disse, vá, se jogue, faça, e que bom que deu certo. Ai, que bom. E a sensação de subir ao palco, Max? Qual é? Tem várias sensações. Porque quando eu fazia nos Curumins era uma sensação, quando eu fiz profissionalmente já foi outra sensação, quando eu fiz o stand-up foi uma coisa desesperadora, porque o meu primeiro stand-up foi em 2020 no Via Sul. E eram quase 800 pessoas. Eu me lembro que quando abriu as cortinas, que eu vi 800 pessoas gritando por mim, eu disse, meu Deus, me lasquei, porque agora são 800 pessoas, você sozinho no palco e uma pessoa ali esperando que você faça ela rir. Então é muita pressão. No teatro em si, não. No teatro você tem um colega de palco, um colega de cena, você sai para se trocar. Então, tem essas pausas, tem esses momentos de ponte. No stand-up você é só, então são várias sensações diferentes. Todas eu fico nervoso. Mas nessa época de teatro, você, ainda na adolescência, já ia para um lado mais de comédia ou tu tentou também... Então, teve muita comédia, muita. Nos Curumins a gente fazia muita comédia. E eu sabia que eu tinha um time de comédia muito bom, como vários outros atores da companhia. Quando eu entrei para a faculdade, eu fui pro drama, que era um negócio mais chique. Eu enveredei pro drama e tudo. Só que mesmo no drama, eu conseguia fazer as pessoas rirem. Mas eu fazia o drama direitinho, sabe? Não era porque eu não perdi o controle do negócio. Mas, por exemplo, quando eu explodi no YouTube, eu voltei para a comédia, porque eu já não fazia mais. Entendeu? Então, tipo, a comédia é algo natural meu e não de uma interpretação ou de uma veia artística minha. Aí depois eu misturei os dois. Mas realmente foi algo que eu me toquei que funcionava muito bem comigo, a comédia, já depois de grande, assim. E por que tu decide ir pra França, né? Assim, já vi tu falando que não tinha dinheiro, fez um financiamento, tipo uma vaquinha Foi pra um poder... cabaré pra eu ir, foi. Meio mundo de coisa. E por que tu quis ir pra lá, assim? O que é que te falava assim, não, eu não vou terminar aqui meu teatro, vou fazer teatro na França, porque... Eu nunca quis ir para a França em si. A França, eu falo muito que a França passa, porque como todo bom nordestino, artista, eu pensei em ir para o Rio ou para São Paulo, tentar a vida. Só que eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou sofrer tanto preconceito. Que o povo diz, não sofre, tu sofre, mulher. Você nordestino do interior, para fazer faculdade de teatro, com todo aquele padrão Rede Globo, de atores do Sudeste, né, que a gente que cresceu vendo isso nos anos 90, 2000, eu digo, sofre sim. E aí eu fiquei pensando naquilo, e aí mandava e-mail para a USP, para a Unirio, não me respondiam. Aí meu orientador disse, manda para a Sorbonne.
Eu digo, não, tu tá doido, nem francês. Eu falei, ele disse, manda. E aí eu fui no Google Tradutor, fiz um e-mail, mandei, me responderam no mesmo dia. Aí quando responderam, eu digo que Paris passou a ser meu sonho a partir dali. A partir do momento que eu vi que era possível estar ali e estar naquele lugar. Aí foi isso, foi algo que se tornou um sonho. Não era um sonho de antigo, não. Então, ir para Paris era como se fosse para tentar buscar uma legitimidade para um retorno aqui. Ou, não, eu vou A mudar minha ideia vida. era, eu nunca pensei em passar minha vida toda lá. Eu já tô lá há 8 anos, mas a ideia nunca foi passar a minha vida toda. A ideia era ir para estudar e ganhar um prestígio, um status, porque infelizmente foi uma teoria que eu fiz e que ela funcionou. A gente só valoriza o que é de fora. E eu tive que ser de fora para que as pessoas me valorizassem. Porque o que eu faço lá é exatamente a mesma coisa do que eu faço aqui. Claro, muda, claro, eu aprendi muita coisa lá e mudei, fiz muita coisa lá, mas eu sou famoso pelo meu sotaque, pelo meu jeito de ser, e eu já era assim antes. Entendeu? Então, tipo, foi uma coisa que infelizmente ainda é verdade, que é a gente valoriza muito o que vem de fora. E eu sabia disso e eu sabia que eu tinha que ser de fora para poder tentar ser valorizada aqui. E foi o que aconteceu. Não que eu tenha manipulado isso ou que as coisas tenham sido feitas para chegar nisso. Mas foi algo que eu sabia internamente que era verdade e que quando eu explodi na internet e eu vi a reação e como as matérias de jornais me colocavam, eu via que era muito a imagem de Paris. Era Max porque ele está em Paris, entendeu? E aí foi quando eu disse, ó, realmente a teoria é verdade. Claro, se eu estou até aqui hoje, depois de 5 anos, é pela capacidade que eu tenho com o meu trabalho. Mas o boom inicial, com certeza, Paris ajudou muito. O que não é ruim, não estou dizendo, não é reclamando, não. Mas eu estou dizendo assim, que também é uma pena, sabe assim? É porque pode ter tantos Max pelo interior aqui do Ceará que não tá tendo a Exatamente. oportunidade de ser visto, né? Tem muitos, muitos, muitos. E que cabaré foi esse na França? Que cabaré? É. O que pode contar, né? Porque Não, a França tá lá. Eu vivi minhas coisas lá, cresci lá. Eu amadureci muito na França, porque eu cheguei na França com 20 anos de idade. sem falar uma palavra de Nós francês. vem, nós vai. Eu falava o básico, entendeu? Porque eu tive que fazer uma prova, eu já falava um pouco de francês. Mas muita coisa eu aprendi lá na hora, eu amadureci na França. Então eu devo muito à França. Eu falo que a melhor escola para mim não foi nem a universidade, foi a vida. O que eu aprendi na França, ninguém me tira mais, sabe? Mas são coisas que, assim, não quero ser resumido só o Menino de Paris. Porque esse ano eu sofri muita pressão da galera, porque sempre que eu tô na França, o povo fica, quando é que volta pro Brasil? E quando eu tô no Brasil, quando é que volta pra França? Se eu for na onda dos seguidores, eu fico doido. Né? Eu tenho que, né? É nessa onda aí. Só que aí eu entendi que são momentos, sabe assim? São temporadas. Tem a temporada do Max na França, a temporada do Max aqui, e são vidas totalmente diferentes. Quando eu estou aqui no Brasil, eu faço uma linha artística totalmente diferente de quando eu estou lá. E ambas eu gosto de fazer, sabe? Mas esse começo lá na França, com que tipo de dificuldade que tu enfrentou? Todas que você imaginar, dos clichês da pessoa que muda para uma outra cidade, de uma pessoa que sai do interior para Fortaleza, ela passa pelo mesmo perrengue que eu passei quando eu fui para a França, sabe? Assim, não foi diferente, não. De você não faltar dinheiro, de você não ter emprego, de atrasar aluguel, você trabalhar, eu trabalhei lavando banheiro, trabalhei de entregador, então, tipo assim, todos os perrengues clichês e de histórias de superação que a gente já está cansado de ouvir, que todo mundo já passou, eu também passei. E eu sempre falo isso porque no começo eu nunca tinha falado da minha história para as pessoas. Eu fui falar com 2 anos de canal, ou 3, se eu não me engano. Porque eu vi a galera dizendo que se inspirava em mim. Eu digo, o povo está se inspirando errado, porque ninguém sabe o que eu passei para chegar nesse nível que eu estou agora. Então, todo mundo vê a colheita, mas ninguém vê a plantação, né? Então, foi por isso que eu comecei a falar. E ao mesmo tempo, quando eu falo, eu digo, olha, toda história de superação é bem-vinda. Não é porque nós, principalmente o cearense, o brasileiro, a gente tem a mania de saber quem sofreu mais do que o outro. Né? Quando um fala um sofrimento ao outro, pois eu também. Mulher, eu sofri um acidente de carro, amassou a frente do carro todo. E eu, que o carro capotou 3 vezes, eu vou ter que trocar o carro todo e ainda morreu a pessoa. Sabe, o cearense tem esse negócio. Eu falo do cearense que eu não sei das outras regiões. De combate de sofrimento. Como se um sofrimento diminuísse o outro. Eu disse, não é. Cada pessoa passa por aquilo que é necessário para que ela evolua. E eu passei pelas minhas coisas, sabe? Então, tipo, é se inspirar em mim, mas não fazer igual. Porque se você fizer igual, a minha história não vai dar certo. Se eu fizesse igual, não ia dar mais. Então, cada momento é único. É importante as pessoas saberem que sofrimento é passageiro, perrengue é passageiro e que a gente tem que ter a cabeça no lugar para poder sair dessas etapas, sabe?
Uhum. Mas na época, em algum momento, tu pensava em, não, vou voltar logo pro Brasil, não aguento mais, ou não, Não. vou seguir aqui até... Eu tinha uma coisa na minha cabeça que, quem não estiver muito entendendo, lá no meu YouTube tem um vídeo contando como é que eu saí do Ceará e fui para Paris, porque tem 40 minutos só essa introdução. Mas eu ficava muito dizendo assim, se nada der certo, eu volto pro Brasil. E mesmo quando nada estava dando certo, na minha cabeça estava, porque eu já estava lá. Então, em momento algum, eu achei que não tinha dado certo. Então, eu fiquei. Mas na minha cabeça, se nada der certo, eu voltava, entendeu? Aí onde era que tava. Nunca chegou O momento, num foi um ponto. ponto de alienação mesmo que eu criei. Eu me alienei para poder sobreviver esse período de Paris. E deu super certo. E também tu teve muita coragem, na verdade, né, Tive. Max? Assim, ou era coragem ou era ingenuidade. Era os dois, mulher. Era cara de pau e coragem. Eu disse, rapaz, a coragem que eu tive naquele tempo, eu não tenho mais hoje, não. Mas aí, que Pô, bom é que deu jovem, certo. É. Menino, véi, sem... Nossa, eu acho que eu tinha a coragem. Mas hoje o Max, já que construiu todas essas coisas, não teria mais. Mas se eu tivesse no mesmo estado que eu estava naquela época, eu teria tido essa coragem também. E Max, como é o vídeo lá, o momento, resgatar aquele momento ali que tu estoura, que de repente, numa semana, um vídeo teu tá em todo canto, tu é o foco daquela semana, várias notícias, mas ali era Max na Fátima, era Max Foi um na... negócio, eu não sei explicar. Aquilo ali eu não sei explicar, porque assim, apesar de eu fazer teatro, de eu já estar ali, o povo disse, foi proposital? Eu digo, não foi, minha gente. Vocês acham que eu ia fazer uma cor proposital feio daquele jeito que eu tava naquele vídeo? Não podia ser normal um negócio daquele. E quando eu fiz aquele vídeo que eu lancei, eu cheguei a pensar em apagar ele. Porque eu postei ele ainda na rua. E eu disse, meu Deus, que besteira. Quando eu chegar em casa, eu vou apagar. Quando eu cheguei em casa que eu vi que ele estava bombando, já estava com 3, 4, 5 mil, que para mim era enorme o número, eu disse, eu vou deixar. Em 24 horas eu já estava em todos os tabloides que você imaginar do Nordeste, do Ceará. E eu cheguei a passar no G1 em 1 minuto. Tava tendo Senhora do Destino na Globo. Quando teve um intervalo, G1 em 1 minuto, passou o meu vídeo. Menino, foi o auge da minha carreira. Não era a cena da Nazaré, não, né? Não, era Max Peterson falando do sovaco do Paris, no meio do intervalo. Então, foi um negócio tão doido que minha vida mudou completamente. Eu passei uns 4 ou foi 5 dias sem trabalhar. E minha gerente, por que você não veio? Eu digo, porque minha vida tá mudando. E eu tô vendo aqui, eu tô acompanhando. Eu dizia desse Tu jeito. tava assistindo. Eu não sabia, eu não entendia o que era que estava acontecendo. E eu levei muitos anos para entender. Não foi uma coisa muito rápida assim, não. Sabe? Porque eu só entendi que eu tinha ficado famoso. E na época, o que eu achava de famoso, comparado à quantidade de gente que eu tenho hoje, não era nada. Mas na minha cabeça era muito. E que bom que foi aos poucos, porque não subiu para minha cabeça, entendeu? Eu acho que aos poucos eu fui administrando e podando aquela grama para hoje eu ter os meus seguidores todos na mesma linha de pensamento que eu. Ou bem parecido. Para não ter problema com isso e você não ficar escravo do público. Mas foi um negócio muito doido. A única frase que eu tenho para explicar isso foi muito doido. Sabe assim, eu falo muito, eu só não tive ansiedade naquela época porque não existia. Porque se existisse, eu teria tido. Eu falo existia assim, porque, né? Sim, Tem ninguém muitas doenças que a gente né? fala e vai descobrindo com o tempo. Naquela época, o povo não falava muito de ansiedade, porque senão eu tinha tido. E tu não fazia, não produzia conteúdo, assim, era uma Não. coisa pra ti. Foi Facebook na época, A galera não era? começou a garimpar meu Facebook, a gente nem usa mais hoje direito, né? Pois é, o finado. Pois é, o finado Facebook. E a galera começou a garimpar o meu YouTube, pegando vídeo meu da faculdade, coisa. Hoje tá tudo oculto os vídeos. Porque o canal já existia, só que existia como você tem um canal, Sim. uma conta no YouTube. E aí foi quando me veio a ideia de querer criar conteúdos para fazer a galera rir. E quando eu notei que a galera ria de qualquer coisa que eu falasse, eu disse, então, eu vou falar sobre história da arte, eu vou falar sobre língua francesa. E foi quando eu comecei a botar conteúdo ali dentro. Porque eu morria de medo de virar um palhaço alienador, sabe assim? E só criar meme. Eu tô trolando fulano de tal. Nada contra, assim, mas não era o que eu queria para mim. E como é a ansiedade? Porque eu imagino que se... Na hora que você viraliza com um vídeo muito específico, aí você fica pensando, meu Deus, enquanto isso vai durar e como eu vou conseguir aproveitar esse tempo para mostrar às pessoas que eu tenho muito mais a oferecer do que apenas esse vídeo. Como era lidar com esse tipo de questionamento? Não, eu não tive esse questionamento. O meu maior medo foi virar o menino do sovaco de Paris. Sabe assim? E ficar num meme pro resto da vida. E eu acho que, assim, apesar de muita gente me lembrar pelo Creme Brulee, por outros memes meus, eu consegui sair desse eixo. Sabe assim? E as pessoas me veem como um artista de várias outras coisas. E não como uma pessoa de uma coisa só. Porque a gente sabe que tem muita gente que é famosa por uma coisa só. E eu disse, meu Deus, com todo estudo, o sofrimento que eu fiz para chegar aqui, eu vou ficar conhecido só por isso.
sabe? Então eu tive muito esse medo e foi um trabalho muito longo que eu fiz para conseguir tirar essa imagem e criar outra. E não é nem de tirar e apagar, não, porque não se apagou e nem quero que apague. Mas de criar outras que se anexam e que as pessoas, quando leem o Menino do Sovaco de Paris, também leem várias outras coisas ali dentro do Max Peterson, sabe? E Max, nesse momento, tu já percebia que tu poderia focar nessa criação de conteúdo para ser uma fonte de renda? Ou ali ainda era uma coisa, não dá ainda, vou ter que ainda ficar me dividindo? Não, eu levei. Deixa eu ver. Eu tô na internet há 5 anos. Eu acho que eu levei uns 3 anos e meio para 4 para começar a ganhar dinheiro mesmo com a internet. E só tem um ano, pouco mais de um ano, que eu ganho minha vida só com a internet. Antes disso, eu trabalhei de vendedor, eu trabalhei de guia, eu fiz várias outras coisas. Tipo, minha renda nunca foi só da internet. Hoje é, porque eu realmente criei um núcleo grande e trabalho só com isso. Mas quando eu viralizei, quando eu tive, eu via isso como uma grande porta, uma vitrine para mim. Mas se eu achasse que eu ia sobreviver só daquilo ali, eu não teria sobrevivido, não. Então, fiquei trabalhando, fiquei fazendo minhas coisas. Nesse processo, tu também sofreu algum tipo de ataque pelo teu jeito de ser? Assim, em relação a sotaque, ao teu jeito de ser cearense? Ou nessa época apareceram mais coisas boas do que... Não, hater sempre tem. É como eu falo, Jesus Cristo tinha, né? Teve gente que não gostou dele, crucificou ele. Então, tu imagina um mero mortal. Então, eu falo assim, que a gente não pode lidar com os haters. Minha mãe, a pobre, vamos supor, saiu uma matéria minha no Diário do Nordeste. Aí, quando são páginas muito grandes, vai ter sempre alguém que vai criticar. Entendeu? Quando sai uma matéria minha na minha página pessoal, a maioria é mensagem de amor, porque é uma galera que me segue. Quando saem páginas que tem 300 milhões de pessoas do mundo todo, vai ter sempre quem gosta e quem não gosta. Mãe sai esculhambando o povo. Você é um filho de rapariga, você não sei o que. Era. Esculhambando. Mãe, não vai esculhambar o povo nos comentários. Não. Eu esculhamba. Eu disse, não pode. Porque eu fui explicar para ela a dimensão do que eu também estava entendendo, sabe? Então, é tipo isso. Hater aparece. Antigamente eu ficava muito mal. Hoje eu não fico mais, sabe? Eu tento não ficar mais olhando. Mas tudo faz parte. Mas esses haters apareciam por alguma situação específica? Sotaque ou... aparecia muito. O pessoal dizia, esse sotaque não é dele não, porque eu sou de lá e não falo assim. Eu digo, sim, eu sou de lá e falo assim, e tá podre, e acabou essa conversa, entendeu? Então tem muito essa coisa de estar se provando. Até quando eu saía, por exemplo, em páginas tipo Fortaleza Ordinária da Vida, como era muito Fortaleza, o sotaque daqui é diferente do sotaque do Cariri. Teve gente daqui mesmo que perguntava se o que dizia que meu sotaque era falso, porque não era parecido com o sotaque deles. Então, eu acho que com o tempo esse leque foi se abrindo, e as pessoas foram entendendo algumas coisas. Em relação ao teu sotaque, por exemplo, é uma coisa muito característica tua, mas em algum momento chegaram pra falar assim, olha, vamos aqui tirar esse sotaque, você vai ter mais oportunidades. Já. Ou tu pensou, tipo assim, meu Deus, eu vou ter que me pasteurizar Não. pra conseguir. 2 pontos importantes aqui nesse podcast. A primeira é um fuxico. Eu estava no Festival de Cinema Brasileiro em Paris, logo 2 meses depois do meu viral, tipo assim, o auge da carreira, das fotos e tudo. Quando eu cheguei no tapete vermelho, tinha uma atriz da Globo, que ela veio tirar foto comigo, e eu nem sabia que ela era atriz da Globo. E a galera tirando foto, e a imprensa, aquele monte de microfone em cima da gente lá em Paris. E ela, olha, eu adorei seus vídeos, mas eu vou lhe dar uma dica. Perca seu sotaque. Perca seu sotaque que você vai longe. Aí eu olhei pra ela bem sério e falei assim, olha, eu vou lhe dizer só uma coisa, esse cabelo eu cortei em Paris, esse relógio eu comprei em Paris, essa camisa eu comprei em Paris, o sotaque foi a única coisa que me restou do Cariri, não quero tirar isso de mim, não. Aí quando eu falei isso, até os fotógrafos ficaram meio assim. Aí ela ainda virou e disse assim, não, eu tenho uma apostila para perder sotaque. Eu digo, eu não sabia que o Senac estava dando curso técnico para perder sotaque. Vamos assistir o filme, mulher. E saí, deixei ela só. E aí isso virou uma polêmica muito grande na época. Porque eu digo, você sempre vai ter o sotaque de algum lugar. Não existe essa ideia de perder. Vai perder o sotaque para quê? Então, tipo, não existe língua sem sotaque. Sempre você vai ter o sotaque de algum lugar. Esse negócio de sotaque neutro é um negócio meio doido. Não existe. E é isso. É tipo, se eu for fazer um personagem, eu posso perder o sotaque para o personagem. Porque eu tô falando aqui, eu não tô no personagem. Sou eu natural. Eu natural, eu falo à vontade. À vontade eu falo assim. Se você diz, Max, o personagem tem um outro sotaque. Existe uma coisa no teatro que a gente chama laboratório, que é quando você vai estudar o corpo, o personagem, você muda a sua forma de falar, você muda... O Wagner Moura é baiano.
E ele fala com sotaque baiano. Você já viu os personagens dele? Nem todos têm sotaque baiano, entendeu? Então, tipo assim, porque a galera não entende que personagem é algo que se cria e não se vive. E a gente vive numa geração que é tão acostumada a viver personagens que quem não vive um personagem é levado facada, porque só pode. Então eu bato muito nessa tecla por isso, sabe? E esse tipo de questionamento não acontece com outro estado, né, Max? Assim, a gente vê outros atores Acontece e personagens chiando e falando um sotaque paulista Novela bíblica com sotaque carioca. É. Mas é tipo assim, se vier do eixo sudeste, é nacional. Se vem de qualquer outra região do Brasil, é regional. Então eu digo, meu amor, tem um negócio aí que tá mal escrito, a gente tem que ajeitar direitinho, entendeu? Como foi nesse processo, Max, que eu imagino que você, como ator lá desde os 12 anos, tinha também um desejo muito grande de mostrar às pessoas que você não era só um criador de conteúdo que está produzindo ali vídeos para a internet, mas que tu também tem uma formação e que muito dos teus vídeos, eu imagino que às vezes não é só você, mas também tu traz técnicas de que tu aprendeu na profissão de ator. Mas muita gente não sabe que eu sou ator. É aí que tá. Quando eu fui fazer o Bem-vindo a Xeramobim, que foi o meu primeiro longa-metragem, tinha colegas meus atores que não sabiam, que disseram assim, tu devia fazer teatro. Eu digo, eu faço. Mas é porque eu não julgo, porque é uma galera que já me conheceu na vibe da internet. A gente sabe que hoje na internet tem muita gente que não é realmente ator ou artista, é só famoso. Entendeu? Então, tipo, o que eu faço na internet tem muito do que eu aprendi no teatro também. Mas é isso, eu vou tentando dar um equilíbrio dos dois e mostrar aos poucos pra galera. Eu acho que hoje, com esses trabalhos que eu já fiz no cinema e na TV, o povo já vai entendendo mais que realmente são coisas diferentes ali. Quando eu tô na TV, é diferente de quando eu tô na TV do YouTube, sabe? Porque são personagens. E aí que entra um negócio que eu já falei da criação de algo pra ser outro, né? E como é que foi filmar Bem-vindo a Xeramobim no meio de uma pandemia? E o convite também, né? Assim, como é que surge o convite? Quando o Raul de Gomes me chamou, em pleno 2020, viu? Julho de 2020, eu num treino pra Normandia, porque a gente já tava desconfinando na França. E aí, Raul me liga e diz, porque eu queria saber o que é que tu vai fazer no final do ano. Eu disse, nada, Raul. Ninguém tá fazendo nada esse ano, né? Pleno 2020. Ele disse, não, porque eu tenho um papel que eu queria te convidar. Eu já fiquei louco, doido, mas falando super normal. Fingindo costume, né? Grito. Aí eu disse, não, porque eu tenho um papel que eu queria pra você, só que você vai ter que morar em Quixadá por um certo tempo, porque a gente vai ficar isolado total, porque vai ser gravado na pandemia. Aí eu topei. E foi um negócio assim, uma linha Big Brother Brasil. Todo mundo trancado no hotel, não tinha contato com ninguém, nem, sabe? E ali, e funcionou muito bem. Durante 2 meses, foram mais de 80 pessoas, eu acho, ninguém se infectou. E o núcleo dos atores ali, que era uma dezena de atores, a gente vivia como se o Covid não existisse. Porque a gente criou uma bolha social ali, a gente vivia só entre a gente. E gravou o filme só entre a gente. Tanto que se você prestar atenção no Bem-vindo a Xeramobim, que inclusive ia ser gravado em Quixeramobim e não foi por causa da pandemia, porque tem que falar isso, porque o povo até hoje tem a rixa porque que não gravou em Quixeramobim. Foi por isso. E aí, gravar esse filme... Porque vocês tinham um controle melhor, porque o povo estava né? morrendo, não tinha nem vacina. Então, imagina o que era o coração do furacão da pandemia. A gente estava lá de enxerido. Então, foi uma das poucas produções audiovisuais que foram gravadas dentro da pandemia e que correu tudo bem. E aí foi um negócio assim incrível. Foi algo que eu acho que jamais vai se repetir de novo. Tomara que não, porque foi em plena pandemia. Foram situações bem extremas, mas que foram extremamente prazerosas. E criou um vínculo muito forte entre vocês, né? Porque Criou. vocês não podiam fazer nada. Você ficar 24 horas com o mesmo ator, tu tá entendendo? Tipo, o meu personagem com Mônica e Alfradique éramos melhores amigos. E durante aquele período, nos tornamos melhores amigos, porque você tá com a pessoa 2 meses, 24 horas por dia. Então, você cria uma afinidade muito grande com ela, sabe? E como é que foi, assim, o retorno, né? Assim, ver nos cinemas as pessoas vibrando e as sessões lotadas. As pessoas te descobrindo como ator. Né? Como Não ator. é? Foi incrível. Até hoje, atualmente, no momento que a gente tá gravando esse podcast, tem 2 meses da estreia do filme. Até hoje o filme ainda tá em alguns cinemas de Fortaleza. As salas ainda estão lotadas. Já piratearam no YouTube, já botaram pra alugar e a gente tá no top de todas.
no top dos mais alugados, no top dos mais pirateados. E isso, de uma certa forma, é bom, sabe? Porque é o povo pedindo para ver a gente. Foi uma pena que o filme só estreou em 2 estados brasileiros, que foi Ceará e Pernambuco, porque nos foi dito que ia ser testada a bilheteria para que o filme fosse para o resto do Brasil. Eu, particularmente, nunca vi nenhum filme do Sudeste testar a bilheteria para subir para o Nordeste. Então, tenho minhas questões aí. Fica aí o questionamento para você. E foi testada a bilheteria, só que em Fortaleza, na estreia, teve 1.000 pessoas no Cine São Luís. Foi um negócio incrível, medonho de lindo. E até hoje eu não entendo por que a gente não foi distribuído para outros estados. E até foi, mas de uma forma meio tosca, que foi com o filme caindo, vazando nas redes. O que eu entendo de ter vazado nas redes, que foi o que eu falei. Eu disse, cara, o povo quer ver o filme. O filme não está nos cinemas, não está na boca do povo. Então o povo vai atrás do filme. O filme pirateou, a galera vai assistir. Eu teria assistido. Se tivesse um filme que eu queria muito assistir, o filme não chega no cinema, eu não consigo alugar. Se ele tá ali pirata, eu vou assistir. Então foi um pouco isso, sabe? Foi suavemente frustrante por isso, porque a gente ficou no top 10 dos filmes nacionais mais vistos, só com 40 salas, enquanto Adão Negro tinha 3.000 e poucas. Então tu imagina a dimensão do que a gente ficar em 6º lugar com 40 salas, enquanto tem um filme de super-herói americano que com 3.000 tá em primeiro. Se a gente tivesse distribuído nacionalmente, estaríamos em primeiro lugar, sabe? A galera diz assim, mas é porque é um filme regional. Eu digo, por que um filme de São Paulo e do Rio é nacional e o nosso é regional? Entendeu? Não, mas aí você não tem medo da galera não entender? Eu disse, mas eu vejo muito Bem-vinda como um filme que apresenta o Nordeste, a cultura nordestina para esses outros povos, entendeu? Eu particularmente não tenho interesse que você entenda. Eu tenho interesse que você tenha curiosidade de conhecer. Então você vai conhecer o nosso sotaque, o nosso dialeto, o nosso jeito. E a comunidade nordestina também, que é gigantesca no resto do Brasil, né? Que poderia ter segurado o filme muito bem. Até fora do país, né? Exatamente. A gente estreou esse filme em Paris. Sim, pois é. A primeira aparição dele pública foi no Festival de Cinema Brasileiro em Paris, em abril de 2022. E a gente lotou uma sala com quase 500 lugares, com ingressos pagos, sem nenhum cartaz e sem nenhum trailer. Só na lábia. E aí, como eram esses franceses? Eram franceses que estavam lá, né? A maioria, não era só brasileiro. Tinha, porque tem sempre um que é casado com outro, ou outro que simpatiza com o Brasil. Eles receberam super bem, o filme foi um sucesso. Claro, não foi um sucesso como foi aqui, no auge do Nordeste, porque o sotaque, né, são coisas difíceis de traduzir. Mas foi muito bem recebido o filme. Legal. Ele passou no Canadá também e passou em Miami. Inclusive, ganhamos prêmios em Miami. Muito chique. E aí depois veio um convite pro Cangaceiro do Futuro. A partir do... Foi um ano depois, gravado no mesmo lugar. Foi praticamente um ano depois da gravação do Bem-vinda. O Raul esteve aqui, Max, e a gente conversou muito como ele faz questão de algumas coisas, que tem um filme, vou levar pro Ceará, vou dar espaço para uma galera também daqui, não só de quem tá em frente da câmera, como o pessoal que trabalha em produção, enfim. O que eu pergunto, Max, é se esse tipo de oportunidade no Nordeste é algo que ainda é exceção. E você, como ator, sente que às vezes você tem que se provar muito mais por causa do teu sotaque, por causa que você é do Cariri? Eu acho que sim. Só que pessoas como o Raul, o próprio Kleber Mendonça Filho e vários outros cineastas e diretores de cinema, o que eles fazem é abrir essas portas para o mundo, para normalizar, sabe? Porque por mais que você tenha um sotaque que é infinitamente difícil de tirar e que você não consegue tirar, você é capaz de fazer cinema. Eu acho que o problema não está aí. O problema é da gente centralizar o cinema num eixo que ou fala com sotaque de São Paulo ou com sotaque do Rio. E aí fica impossível de se fazer. Entendeu? Tipo, se você começa a dividir as histórias em várias regiões, a gente pode fazer um filme só com o sotaque do Rio Grande do Sul. E o filme pode ser maravilhoso. Porque o que conta é a estética do filme, é a história do filme. E uma mesma história que se passa no Rio de Janeiro, a não ser que ela se passe no Cristo Redentor, ela pode ser gravada em qualquer outro lugar. Entendeu? Então, tipo, eu acho que o problema tá aí. Não é em um ator perder o sotaque. É as pessoas não abrirem leque para outros sotaques. Eu acho que se a gente fizesse isso, o negócio seria muito mais aberto. Você tira por filme que tem a língua de origem em inglês. Tem filme que tem o sotaque da Inglaterra, filme que tem o sotaque da Índia, em inglês, filme que tem o sotaque dos Estados Unidos. Todos são falados na mesma língua, mas com sotaque totalmente diferente. Mas esse tipo de espaço é exceção ainda? Ainda é.
Eu acho que ainda é. Mas eu espero realmente que pessoas como Halder e vários outros sejam os promissores dessa Hollywood nordestina e abram esses espaços e para outras regiões também do Brasil, sabe? É legal. E tu tem, assim, vontade de fazer um personagem específico, por exemplo? Sei lá. Quem foi que veio aqui e falou que... Ah, foi o Gero, né? Que disse que interpretou Hamlet. Porque o Gero Camilo, né, no primeiro episódio, até ele... A gente que conversou muito, porque assim, no começo dele, em alguns filmes, o primeiro personagem dele, Ceará, o segundo personagem, o Paraíba. Eram os nomes dos personagens, inclusive. E ele, meu Deus, eu só vou fazer personagem nordestino. Dá um medo, né? Você tem em algum momento esse tipo de questionamento que você quer fazer? Tenho e não tenho, sabe? Quando eu comecei com 2 personagens nordestinos e no começo eu tinha esse medo, só que eu disse, se eu não fizer os personagens nordestinos, eu não vou fazer nenhum. Já começa por aí. Então, uma coisa de cada vez, né? Eu não vou me resumir só a isso, mas estou muito feliz de ter feito só isso, por enquanto. E um personagem que eu tenho muita vontade de fazer, e eu falo assim, tudo que é canto para que as pessoas me chamem, porque aí onde é que tá? Eu tenho muita vontade de interpretar Cazuza em uma série. Parece E dava muito demais. Porque o que eu falo? O filme de Cazuza foi gravado em 2004. Então tem quase 20 anos. Então daqui pra lá, alguém uma hora ou outra, ou Globoplay, ou Netflix, alguém em algum momento vai fazer uma série sobre Cazuza. Isso é óbvio que vai acontecer. E eu espero que quando aconteça, me chamem pra fazer um teste. Eu não tô pedindo convite, não. Eu estou pedindo pra fazer um teste. Porque se eu fizer um teste e eu entrar, e eu conseguir provar até pra eu mesmo que eu sou capaz de interpretar Cazuza no cinema, aí, meu amor, eu vou ficar um nojo. Não, tô brincando. Aí não chamam, né? Não, mas é isso, é tipo assim, são Não, mas dá desafios. muito- Porque eu Você sou uma pessoa olha. que eu tô sempre me desafiando. Se for pra eu ficar fazendo uma cor aqui, a vida toda que já tá boa pra mim, eu não quero, não. Eu quero sempre ter o desafio, porque senão você não tem um prazer da conquista de nada, entendeu? E aí tu canta? Hoje, dependendo do cachê, e se eu passar, eu canto. Não, mas dubla, mulher. A gente bota lá o CD, dá o play, não, eu com dublo. certeza. Não, e é incrível mesmo. Eu tinha visto já tu falando sobre isso e é incrível como parece. Aparece até mais que o próprio Daniel Oliveira. Daniel Oliveira, né? Que faz o Cazuza lá no filme. Mas, Max, Cangaceiro do Futuro é uma série. E qual é a diferença de filmar uma série e um filme, assim? Pra quem tá dentro? Tem algum tipo de diferença na dinâmica, na rotina? A série é mais cansativa. Cansativa, assim, não que eu tenha começado por um lado negativo, mas tipo, um filme é mais rápido, é mais ligeiro, os temas são mais curtos, entendeu? Já a série, às vezes, você explora muito mais, uma coisa que no filme é só eu bebendo aqui a água. Na série tem eu indo abrir a geladeira, eu indo pegar água, eu botando um gelo, mexendo aqui, eu fazendo aqui, porque você tem mais espaço para isso, mesmo que seja curto também, sabe? É diferente. E são momentos, assim, eu gostei dos dois. O filme é mais pocket, porque é mais rápido de fazer e ao mesmo tempo trabalhoso, porque você tem pouco tempo para fazer algo muito bom. E a série eu gostei porque me deu tempo de introduzir mais energia no meu personagem, sabe assim? E você produzir algo pra streaming também é legal porque você não tem que... E como a gente estava falando em relação a Bem-vindo Quixeramobim, né? O Cangaceiro do Futuro, ele já tá no top 10 da Netflix. O Cangaceiro do Futuro já está em todos os países, não só no Ceará e Pernambuco, né? Tipo assim, já libera pra sim, tudo. pra tudo. E aí, isso foi muito bom. Exatamente. E era uma coisa que eu tava falando com o Halder hoje, que a gente ficou oscilando agora entre o top 2 e o top 3. O top 2 e o top 3. Ele disse, Max, a gente não pode ficar se policiando porque tá subindo ou tá descendo. A gente tá batendo pau a pau com Wandinha e com Emily em Paris, que são, sério, Wandinha que foi um sucesso mundial e Emily em Paris que já tá na 3ª temporada. Então a gente tá batendo de frente com séries que já tem um público formado e The Witcher, que também chegou no mesmo dia que a gente, que foi no dia 25 de dezembro. Então a gente tá batendo com séries que já tem um grupo ali e a gente tá vindo de enxerido. E tá lá no meio deles, entendeu? Então já é uma conquista muito grande. Max, e como foi esse... Você até citou o início ali do stand-up, né? O susto que foi. Mas conta como foi a decisão de fazer um stand-up. Era uma tentativa de explorar esse teu lado também como ator, de mostrar às pessoas e tentar aproveitar um momento de que tu estourou? Quem me incentivou, na verdade, quando o Whindersson estava fazendo a turnê dele, que eu nem lembro qual era, porque ele já fez várias, 2019 na Europa, me convidaram, a produção da França local, me convidou para abrir o show dele em Paris.
E eu fui com o coração na mão, fiz um esquete de 10 minutos, deu super certo, e depois abri o show dele na Bélgica, em Bruxelas. E aquilo ali me deu um despertar de dizer assim, rapaz, eu podia fazer isso. E aí um ano depois eu fiz o Beaucoup Bonjour, que ele estreou, na verdade, em 2020. Eu fiz 2 em Fortaleza e 2 em Juazeiro. Aí veio a pandemia, né? Cortou, como cortou para todo mundo. E agora, 2 anos depois, eu voltei. Então ele surgiu disso, de base. De uma esquete que eu criei para o Whindersson Nunes. E o Whindersson, assim, ele viu e falou, cara, assistiu, vai... gostou. Ele ficou, segundo ele, né, quando eu vi, ele ficou chocado, porque quando disseram a ele que era a primeira vez que eu estava apresentando um stand-up, ele adorou. Ele disse, pois não parecia, você estava muito seguro, o texto é muito bom. Aí foi o que me motivou mais ainda. E aí tu teve que estudar, porque tem toda uma técnica pro stand-up, assim, né? Porque é muito... Foi na doida. Foi na loucura. Foi, só tinha o texto na cabeça, cheguei lá e fiz, aí deu certo. E o texto, Max, o que gera, assim, não quero dar Todos spoiler, os textos né? são meus. Porque, é como eu digo, eu não conto piada. Eu conto vivências. O jeito que eu conto, você acha graça porque quer. Mas piada pronta mesmo, assim, é muito raro. Então, não tem como eu esquecer algo que eu criei. É como se eu dissesse assim, conta aquela história tua lá na praia, aí você vai lembrar da história e conta. Então, o meu texto é isso, são histórias. Aí tá lá a lista de temas, eu só leio qual é a história e já me vem na cabeça e já tu começo a sempre contar. foi um bom contador de histórias, assim, tipo, desde criança? Nunca ou tu me achei, foi... mas visto tanto de gente que vai assistir meu show, eu acho que sou. Mas eu achar mesmo, eu nunca achei, não. E o que é que te brilha o olho? Tipo assim, tá vivendo aquilo ali, ou viu fulano passando por uma história e você fala, esse daí é um negócio que pode entrar, por exemplo. Então, eu vou lembrando, o meu stand-up ele tá sempre em movimento. Tem as histórias fixas e tem as não fixas, né? As postiças. Aí eu vou lembrando uma coisa, vou botando, aí tem hora que eu tô fazendo, eu esqueço de uma, aí boto outra. Mas tem sempre o esqueleto geral. Mas ele tá sempre diferente, ele nunca tá igual, porque eu tô sempre botando ou tirando alguma coisa. E aí, o que é que ele... Qual é a história, assim, o esqueleto do teu espetáculo, né, assim? Ceará, Nordeste, interior, viagens na Europa, França. É assim os 3. E tudo foi o que tu viveu? Todos com histórias que eu vivi. Vivências. E Max, até tu falou que muita gente fica, quando tu tá aqui, o pessoal quer que tu volte pra lá. Quando tu tá lá, o pessoal quer que tu volte pra cá. Nesses planejamentos pro futuro, em algum momento tu repensa já em como tu deve fazer? Um próximo? Em 2023, assim, não, eu realmente, eu acho que eu quero seguir pra voltar a morar no Cariri. Não, eu vou pra São Paulo. Não, eu vou continuar. Menino, isso é um mais tempo na fantasma que França. tá me perseguindo, que eu já tô pra ficar doido. Porque eu imagino que é uma loucura você tá nesse porque, assim, lá e cá, né? Eu moro na França, só que esse ano eu passei muito tempo no Brasil. Aí tem muito uma cobrança que as pessoas ficam dizendo assim, mas você é mais engraçado na França. Eu digo, vai se lascar, mulher. Sabe, porque é um negócio de dizer assim, é uma pressão para que você vire escravo de uma coisa. Eu digo, eu não vou ser isso. Se vocês imaginarem, eu não vou ser escravo de nada. Eu não vou ser escravo da Rede Globo, eu não vou ser escravo do YouTube, eu não vou ser escravo de podcast, eu não vou ser... Eu vou ser um artista livre. Então, como artista, eu tenho minhas fases. Na hora que eu estiver na fase de fazer algo, eu vou criar aquilo. E você, como uma pessoa, se você admira o que eu faço, você vai me acompanhar ou não. E tá tudo bem, sabe? Então, são coisas que eu decidi que vou ficar de boa. Paris está lá. Tô para voltar, mas também já tenho data para voltar pro Brasil. Então talvez eu vá, passe uns 2, 3 meses e volte, talvez eu nem vá. E tá tudo bem, sabe assim? Eu vou ficar com minha cabeça de que cada coisa tem seu momento e eu não posso estar me policiando. Eu vou voltar para Paris só pelo status. Para continuar dizendo, eu moro em Paris, porque eu tenho uma casa lá, pago aluguel. Estou em Paris, estou morando em Paris, mas não tô fazendo nada. Eu tava aqui com o Brasil na ferversão de show, de entrevista, de tudo, e deixei tudo para ir para lá para guardar o status. Não tem prazer, sentido, sabe assim? Né? E eu acho que a depressão de muitos artistas começam disso. Dos próprios fãs e dos próprios seguidores que exigem, botam pressão de que eles sejam exatamente o que eles esperam que sejam. Sabe? Porque tem gente, por exemplo, que eu tento trabalhar isso muito bem na minha cabeça, mas tem gente que às vezes bota uma pressão tão grande para eu voltar para a Europa que eu fico para entrar em depressão. Porque é muita pressão, sabe? Assim, de você dizer assim, meu Deus, eu só valho porque eu tô lá. Aqui eu não valho de nada. Será se eu sou tão ruim assim que eu preciso de um status de uma cidade como Paris para provar que eu sou capaz de fazer comédia ou qualquer outra coisa? Então, às vezes eu sinto vontade de voltar por pressão. Às vezes eu sinto vontade às vezes eu não volto por birra. De dizer assim, pois eu não vou voltar de ruim. Se quiser me assistir, vai ser lá no Crato.
Tu tá entendendo? Então é tipo assim, são coisas e são momentos. E a tudo tua isso família comemora que tu tá mais por aqui, assim? comemora, mulher. E outra, eu tô me descobrindo em outro momento da minha vida, sabe? Por exemplo, semana passada, foi retrasada, eu tava previsto de gravar pro YouTube e eu tava com viagem prevista para Miami e Nova York. Agora, do dia 11 de dezembro, por aí. Aí eu ia. Quando foi em cima da hora, eu decidi não ir mais. E fiquei no Crato. Porque eu queria paz na minha vida. Eu já tinha viajado tanto do Rio, São Paulo, não sei o quê, pegado tanta avião, que eu disse, quer saber, eu não vou mais não. Eu quero é paz e vou fazer conteúdo aqui no Crato mesmo, quem quiser que assista. E foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. Fiquei passeando com a cachorra no quintal, sabe? Ia para tomar banho nas nascentes, nas cascatas, ia pro shopping tomar sorvete. E foi meu momento de paz. Eu acho que a gente tem que parar de estar querendo, sabe, toda hora muito, ou status. Eu acho que a internet às vezes adoece a gente nesse sentido. E eu me inspiro muito em outros artistas que já entraram em casos de ansiedade ou de depressão, para dizer assim, se eu for por essa linha, eu vou ficar que nem fulano. E aí eu acabo me... Mas tu já teve algum momento, assim, que tu sentiu mais forte? Tipo assim, gente, se eu Tenho várias vezes. Hoje eu tô com ansiedade agora, eu tô todo me tremendo. Mas, não, eu tenho ansiedade, eu desenvolvi ansiedade depois da internet. E não chega a ser depressão, não, mas eu já senti vários sintomas que eu digo, meu filho, se eu for enveredar aqui, eu vou ficar depressivo. Porque é muita pressão, entendeu? É pressão de ser engraçado, é pressão de estar sempre bem, é pressão de que se eu tiver num dia muito ruim, eu não posso sair na rua aqui no Brasil, porque se eu sair, com certeza vai chegar alguém que eu não culpo, sabe? Vai chegar alguém com a energia lá em cima, vai me pegar com a energia lá embaixo, vai ficar decepcionada comigo. Então, tudo isso é uma pressão psicológica. Existe essa pressão, assim, de, sei lá, tu tá em algum lugar e as pessoas, vixi, olha, menino, já subiu a cabeça, nem é. Não, sei e lá. tem sem eu fazer nada. Do povo, sabe? Só em não cumprimentar, né? Só de não cumprimentar, ou então do povo achar que eu sou um palhaço, porque uma coisa que eu não gosto de fazer, e isso eu tô falando, minha gente, é comentando, mas não é sendo besta ou não sendo besta, não, mas, por exemplo, às vezes tá o povo na mesa, aí eu passo ao povo, ei, Max, tira uma foto e não se levanta. Aí eu digo, vem cá tu, mulher. E já teve caso do fã não vir. Eu digo, pô, você vai ficar sem sua foto. Porque, tipo assim, a galera acha que eu tenho a obrigação de ir até eles numa mesa. A atração, como é a figura pública que eles chamam, eu digo, eu não sou chafariz, eu não sou tombado pela prefeitura, então, tipo assim, o artista, ele também é ser humano. Então, eu adoro, assim, não tô falando que eu não gosto, não, eu adoro ver o povo, adoro estar no meio da muvuca, mas tem dias que a gente não tá bem, tem dia que a gente tá com dor no joelho, tem dia que a gente tá com dor de cabeça, com dor de dente, e as pessoas não entendem isso, entendeu? É tipo assim, mulher, bora fazer a foto ligeirinho que eu tô me mijando. Ah, quem mandou ser famoso? Eu digo, eu não tenho direito de mijar. Sabe? São coisas assim que acontecem porque eu acho que tem uma galera, uma fração pequena, graças a Deus, que não tem muita noção das coisas, não. Acho que você é obrigado a satisfazer os prazeres dela todo momento, sabe? Mas quando tu tá por aqui, tu tem muito esse contato com fã, ou sei lá, quando Na tu tá rua. viajando pra ir a algum lugar e nossa senhora, tem um fã até aqui, sei lá. Tem isso, eu já me acostumei que eu tenho fã em qualquer lugar. Uma vez eu tava em Palma de Maiorca, numa praia que eu descobri que era de nudismo, mas não tava nu não, porque eu podia ficar vestido. Só que você sabe quando você vai andando na praia, quando eu cheguei, eu tenho chegado na praia de nudismo. Um monte de gente nu, quando eu dei por mim, um seguidor meu. Eu digo, tá vendo se eu tivesse nu? Uma Mas pessoa o já tinha me seguidor visto. tava nu. Tava vestido igual comigo, de cueca de banho. Eu digo, mas tá vendo se eu tivesse nu? Tá vendo se eu tivesse fazendo a cor aqui que não era pra eu ter feito? Porque assim, não precisa ter 1 milhão de pessoas, basta Sim. ter uma. E uma câmera. É. Porque aí, meu filho, cai na boca do mundo, entendeu? Já pensou. Mas não tô dizendo que isso seja um problema, mas assim, Sim. eu já entendi que em qualquer lugar do mundo vai ter, nem que seja uma pessoa que me conhece. Mas teu alcance, ele já perpassa o Nordeste, sim? Já, de seguidores, menino. muita gente te acompanha já. A comunidade europeia já que é enorme, porque eu Lá comecei na praia do Europa, né? nudismo. A comunidade na praia de nudismo, lá, o povo me olhando. A comunidade europeia que já é enorme, que me segue, e São Paulo, Rio, Sudeste. O show de São Paulo que eu fiz pro Gazeta agora, 700 lugares, esgotou em 24 horas. E eu já tô com 3 shows esgotados em São Paulo. Então, tipo assim, já entregou pra Jesus. E Max, quando no trabalho na internet, você estava falando do controle que você tem para não ser refém, porque é difícil, né? Porque as próprias plataformas que hoje a gente tem, elas incentivam muito o criador a estar sempre postando, a estar sempre ali, a não deixar de entregar conteúdo. Sim. E é esse tipo de sofrimento que tu passa, assim, porque a Mila teve aqui, né, no episódio
no episódio e ela tava falando. Assim que ela chegou, ela disse: Meu Deus, hoje o dia foi tão corrido que eu postei um stories. Eu estou preocupada porque no momento em que eu não entrego, o Instagram ele pode te penalizar. É esse tipo de preocupação que também passa pela tua Eu tava cabeça. aqui gravando com vocês e pensando, eu vou chegar cansado desse podcast, eu tenho aí uns stories pra fazer que hoje eu não fiz quase nada. Eu tava pensando nisso nesse tanto, falando e pensando, porque há essa pressão, sabe assim? Mas eu também sou de boa. Quando eu não tenho nada a oferecer, eu apareço com 3 histórias e digo, minha gente, hoje eu tô putz. Tchau. E, sabe? E explicar às pessoas, pra também acostumar as pessoas de que minha vida não é um reality show. Vai ter dias que eu não tô com vontade de mostrar a cara pra ninguém. E não mostro. E tu toparia participar de um reality show? Tu sabe que eu ia pro Big Brother da Juliette, né? Era tu e a edição. Juliette? Não sei se era eu e ela. Eu sei que eu tava na seleção e eu já tava na fase final. E aí surgiu o Bem-vindo a Xaramubim e eu desisti. E eu lembro ainda do povo da Globo me chamando pra participar. O Big Brother tá aqui. Eu digo, não vou mais. Ele não vai mais, não. Mas tu foi convidado ou tu que se Eu inscreveu? que me inscrevi. Porque eu tava doido, mulher. Tu imagina 2020, ninguém sem ter nada pra fazer. Aí o homem disse, não, é online. Aí eu fui preencher as coisas. Passei 1 hora lá preenchendo. E aí deu no que deu. Mas eu acho que eu iria entrar como uma pessoa famosa, entendeu? Ah, tu entrar como Porque camarote, né? se eu fosse chamado pro Big Brother e eu entrasse como anônimo, a humilhação já começava daí. Eu já me arrependia da hora que eu entrasse, entendeu? Era de lascar mesmo. Era de lascar. Eu queimei minha boca no lixo. Queimei minha boca pra nada, Boninho. E você foi avançando nas seletivas? Ou... Fui. E aí tu tava em Paris na época. E aí como foi? Assim, teve que vir? Não, era tudo online. Tudo online. Por isso que eu tenho me inscrito. Era tudo por webcam. E aí como foi? Assim, tu se dedicou e tal? Não dediquei, não. E aí que tá, entendeu? Eu respondia tudo que vinha na minha cabeça. Tudo, esculhambava. Desci o cano. E aí, uma vez eles me deram um número assim, disseram, Max, esse número aqui é pra você fazer stories no WhatsApp, você vai mandar pra gente 5 vídeos por dia durante uma semana, pra gente avaliar seu dia a dia. Eu mandei 1. Quando foi no último dia, eu mandei um vídeo e disse, meu povo, eu tenho criança, não tenho o que fazer. Vocês pediram muito, eu não tenho tempo não. Se quiser ver minha vida, vá ver meu Instagram. E passei. Aí eu digo, então é porque eles querem mesmo, mas no final nem fui, os pobres. Mas nada é contra, adoro o Big Brother. Tu que negou. Neguei porque eu tava fazendo filme. E eu acho que o filme, pra mim, como artista, era algo que eu almejava mais, entendeu? Sim. E aí eu fui. Mas como foi ver essa edição e saber que poderia estar Ah, quando eu vi fazendo Carol uma dupla com Conká- a Juliette? Não, eu vi foi Carol Conká, eu dei graças a Deus eu não tava ali. Tu Porque achava eu que tanto seria? poderia ser uma Gil, uma Juliette, como eu poderia ser uma Lumena, uma Carol Conká. Tá, era o meio termo, porque Big Brother, minha filha, você tá aqui bebendo água e você diz, ô copo feio. A Associação dos Copos de Vidro repugna a atitude de os vidraceiros e repugnam, entendeu? Então é tipo assim, eu não tenho paciência pra isso não. Eu não tenho paciência não pro povo julgando meu jeito de andar, de falar, de julgar, porque a gente cresceu Eu dar numa uns sociedade gritos igual o errada. Gil. A gente cresceu na sociedade errada, que vez ou outra a gente fala palavras que hoje em dia não se usam mais e sai sem querer, a gente tá em constante aprendizado e o Big Brother não tem, as pessoas que assistem o Big Brother, elas não têm tempo para esse aprendizado, elas só querem atacar você. Então eu não tenho tempo para isso não mais. Na época se falava muito do G3, né? Nessa edição aí, que eu acho que era a Juliette, o Gil e a Sara. Ó, tira a Sara, né? Que... Aí coloca Juliette, Gil e Max. Não tinha, acho que não teria Deus. Tu chance acha pra que ninguém, tu ia não. ser amiga da Juliette e do Gil? Mas eu acho que se eu tivesse entrado, caso eu tivesse entrado, ou talvez a Juliette ou o Gil não tivesse entrado, porque não ia Ia ser ser muito três nordeste, nordestinos. né? Entendeu? Então, tipo, ou talvez o Gil realmente tivesse pau para o Gil, ele tivesse entrado e eu não. Mas se eu tivesse ido à frente na seleção, ia eu ter só 2 nordestinos, porque eu acho que não iam ter 3 nordestinos. Não tô dizendo, ai, Max falou, pelo amor de Deus, viu? Vocês são do Diário do... Max falou que se ele entrasse, Juliette não entrava. Não é isso. Eu tô dizendo Aí assim, os cactos tudo correndo pelo atrás amor de de ti. não faz Não esse cancelamento ataque, não, não, que pelo- eu venho bater aqui com a tora de pau. Mas é essa ideia mesmo. Eu acho que se eu tivesse entrado, só seriam 2 nordestinos. É, faz sentido, né? Mas olha que quando tem um pessoal aqui que a gente falou, né? Quem vem hoje é o Max. Aí o pessoal achava que ele já estaria confinado, viu, pro BBB 23. Tô nada, minha gente. Como é que eu tô confinado se eu tô com show pro final de janeiro, entendeu? Então, ano passado eu fingi que eu tava confinado. Saiu até no criar, jornal né? local. Pra criar a Saiu no situação. jornal local aqui. Max Peterson está confinado. Eu peguei Covid na semana do confinamento. Eu fiquei confinado em casa com Covid. Só que eu não disse a ninguém que eu tava com Covid. Colocou o emojizinho pra dizer que, né? Coloquei e ficou. Qual era o emoji? Lembro mais não, mas eu botei umas coisas. Ficou com Deus, meu amor.
Mas aí você tava com Covid e tava se Eu tava resguardando. confinado porque eu estava com Covid. E a Netflix não deixava a gente falar que tava com Covid, porque tinha atores com síndrome do pânico e não queriam ficar com pânico porque os colegas estavam com Covid. Sim. Então eu fui obrigada a esconder. E nesse esconderijo, a Netflix, ou o Big Brother estava confinando. E aí eu também não sou besta, eu só fazia histórias com fundo de parede neutra. Não mostrava nada de janela pro povo não saber onde era que eu tava. Max, o que que tu acha que é mais forte no teu trabalho pra tu ter esse alcance que tu tem hoje e ter tanta gente que te admira? Eu sei quem eu sou. Do jeito que eu tô aqui, ó. Eu tô falando aqui com vocês. Se eu tivesse mais animado, eu tava falando mais animado. Se eu tivesse mais triste, eu tava falando mais triste. Eu não mudo para os outros. Claro, tem educação, compaixão, tem várias coisas que entram aí. Mas, tipo, eu sou desse jeito. Eu boto na cabeça que se você me chamou é porque você sabe como eu falo, sabe como eu ajo, então eu sou a mesma pessoa. E eu acho que isso que faz com que as pessoas se identifiquem tanto. Talvez. E o povo não tem o que fazer também, sabe? Eu digo que o povo tem o que fazer, vai me assistir. E eu fico sem ter o que fazer, vou fazer conteúdo pro povo. É bom, né? Inclusive na pandemia foi onde muitos criadores de conteúdos tiveram um grande boom, porque as pessoas estavam todo confinadas em casa, querendo E eles ver também gente. É, começaram a fazer as coisas. no teu caso também foi assim, Foi, né? a pandemia Assim, me alavancou 90%, sabe? Do que eu sou hoje. hoje em dia, tua comunidade aí de seguidores é que tamanho, assim? É grande. Em número, Uhum. são quase 1 milhão no Instagram, 500 mil no YouTube, 500 mil também no TikTok. E fora os que conhecem, acompanham e não seguem diretamente, né? Acho que quando o episódio sair, o milhão já vai ter chegado, porque tá Sai bem não, pertinho. mulher, sai não, porque tá bem pertinho, tem 2 meses. O Instagram, depois que fez, depois que caiu a energia do Instagram, que voltou, meu seguidor não voltou mais. Ficou um negócio que estagna. Entra 10 pessoas, sai 10 pessoas. Entra 15 pessoas, sai 20 pessoas. Mark Aí eu Zuckerberg, fiquei. por favor, né? Não, eu Ajude tô. aqui. Se eu soubesse onde ele morava, eu já tinha ido lá com um cabo de vassoura pra quebrar nas costas de Mark Zuckerberg. Porque isso é uma desfeita muito desfeita. Antigamente os seguidores chegavam de uma vez. Hoje não, estagnou. E eu sinto que é realmente o Instagram que faz isso. Como se fosse um número que dissesse assim. Ele não pode passar disso. Então, quando entra, automaticamente ele sai. E quando entra muito, o Instagram diz assim: não, baixa a bola dele aí, tira aí as visibilidades dele. Tem que- Aí eu me escondo aqui atrás da cortina e eu não vejo mais. Tem que botar a tua mãe pra ir brigar com ele, porque É. mãe é mãe, né? Eu tô pra vazar um nude pra ver se eu ganho 1 milhão de seguidores. Porque eu já tô desesperado. Só falta 70 mil e não chega a esses 70 mil. Mas você, na hora que tu diversifica, o que eu acho legal do teu trabalho é porque, e agora, depois dessa conversa hoje, tu deixa bem claro que isso é bem pensado. Porque tu diversifica todas as tuas frentes, né? Tu viralizou lá com um vídeo, mas aí tu, não, vou fazer stand-up. Mas também vou aproveitar toda a minha formação como ator para atuar como filme. E é também isso uma tentativa de garantir que num futuro, se o Elon Musk compra o Instagram e derruba o Instagram, Eu tenho outra coisa. Você tem que atirar, como artista principalmente, você tem que atirar pra todo lado. E no final ainda pegar o dinheiro que você ganhou e montar uma panificadora. Pra garantir mesmo que você vai ganhar dinheiro ali na sua aposentadoria. Porque se você fica um artista que faz uma coisa só, uma hora pode saturar. Porque a imaginação é um negócio que uma hora acaba para um certo tema. Então, se eu faço coisa de cozinha, se eu faço coisa de viagem, se eu faço coisa de história da arte, se eu faço coisa de cinema, uma hora eu vou saturar de um, mas eu tenho espaço ali pro outro. E ali eu vou saltando e eu fico sempre ativo em alguma coisa, entendeu? Porque se eu fosse fazer uma coisa só, eu já tinha parado há muito tempo. Max, a gente tá bem pertinho de acabar o episódio, mas queria muito te perguntar, porque com você a gente termina um ciclo que a gente trouxe um trio, que foi a Morgana Foi, Morgana, a Mila e o Max. Que É que nem a Melinha, Belchior e Fagner, né? Exato. Que esse trio, inclusive na semana que a gente tá gravando, vocês postaram uma foto que, pelo amor de Deus, as pessoas especularam tanto do que seria aquele tipo de projeto. E obviamente você não pode falar, mas o que eu queria... Quem é que disse? Tu pode falar? Não. Porque eu não sei nem se vai prestar, então eu digo que criei bola de galinha, mas não crio expectativa. Mas assim, como é que se dá essa rede de apoio entre esses criadores? Que a gente foi outra pergunta que a gente também fez a Morgana e a Mila, e é outra que a gente repete assim, porque todos vocês compartilham muito dessas dores e desses desafios de não se tornarem reféns dessas plataformas, não se tornarem reféns do público e lidar com todos esses tipos de dificuldades que é a vida de criador, né?
Porque às vezes tem muito glamour, mas as pessoas não sabem. Claro que não, ninguém sabe do chifre que tá levando, da raiva que tá passando, do boleto que tá pra pagar. Então, tipo assim, é o que eu falo, a internet é uma mentira. É tipo assim, não é que eu faço uma mentira, mas o que eu mostro pra vocês é uma fração minúscula do que é a minha vida. Não é a minha vida toda ali. Então, claro, quem é que vai fazer a história chorando? Só o Tirulipa. Eu não faço, tá entendendo? Então, tipo assim, então se você nunca me viu chorando nas histórias, não quer dizer que eu não choro na vida real. É muito óbvio, mas às vezes as pessoas não entendem e a gente tem que ficar falando. Então, tipo, quando você tá triste, você não vai postar na internet. Você só vai postar quando você tá numa festa, bebendo, dançando. Então a pessoa ali vê e diz, fulana só vive bem. Vive nada. Ela tá doida. Entendeu? Então, tipo, faz parte desse processo. Não é ruim a internet, mas a gente tem que entender que ela não representa a vida real das pessoas. Isso é importante. E você como um embaixador, não oficial, mas quase oficial, do Cariri. Não. Diga. Não me vê com o negócio de embaixador do Cariri, não, porque já tem polêmica lá no Cariri com o negócio de dono de Cariri. Ah, sim. E tu quer ser o quê? Eu não sou Nada. Max Peterson, filho de Ana Magnólia Monteiro, neto de Maria Ivonice. Só isso. Pronto. Não, Pois não você, tenho responsabilidade de embaixador, de ser dono de ninguém. como filho do Cariri. Pronto. Indica aí, diz um roteiro pra quem quer ver, assim, tipo assim, você indo pro Cariri, você precisa... Subir na estátua do Padre Cícero do Horto, que é o E clássico. fazer aquele... A rodada no Cajado, é no... que nem no Rio e no Cristo. E tomar um banho de cascata no Crato, se tiver na época das chuvas, é muito bom, muito gostoso. Subir na Chapada do Araripe, em vários restaurantes bons, com vista pro Crajubá, que é o Crato Juazeiro e Barbalha. E no teleférico do Caldas, que é para subir. Tem o teleférico também do Horto, para subir no Prato Cícero. É. E rodar ali por ali, dar umas voltinhas nas nossas manifestações culturais, os risados, os penitentes de Barbalha, tomar um banho no buraco do Caldas, que é uma gruta gigantesca, que é o olho da Chapada do Araripe, com água brotando, mineral, águas medicinais. Você entra com 30 anos, sai com 15. Meu Deus, cura tudo. Cura tudo. Aí é maravilhoso. Esse aí é o básico. Fazendo esse daí, o resto a gente diz depois. Arranja até um namorado. Até tem, arranja em qualquer lugar, né? Mulher. Depende das opções. Não vou falar nada não, porque, né? Depende das opções. É, mas até tem. Ele diz que arranja em qualquer lugar, Karine. Não é bem assim não, meu filho. Você não sabe a dificuldade da vida de uma mulher hétera. Pois então tá bom, Deus abençoe. Max, e o que tu pode dizer pra gente sobre 2023 em relação a projetos? Obviamente que tem os spoilers que você não pode dar. Mas o que não, pode, vem né? aí, ó, meu. Em abril tem uma participação minha na Rede Globo no Cine Hollywood 3, né? A terceira temporada da série. Tem a turnê do Boku Bonjour, que vai vir em abril para Fortaleza de novo, que vai rodar várias capitais ao longo do ano. E mulher é isso só, porque o resto tá tudo eu empurrando com a barriga, então não sei se acontece no ano que vem não. Mas do resto só já tá ótimo, né? Já é alguma coisa. Não, já é muita já dá coisa. pra reformar o banheiro lá de casa. E aí o resto eu vou sobrevivendo e vou fazendo o que aparece. E esse milhão vem, né, Zuckerberg? Ajude aí. 1 milhão de seguidor. Ou então me dá 1 milhão de reais e deixa os já ia 900 dizer, e pouco melhor, mil. né? Eu prefiro. Melhor. É importante. Max, muito obrigado, viu? Eu sei De que nada, menino. a gente tá gravando num período em que é super difícil pra ti dentro de correria, porque eu imagino que tenha muita coisa. Não, mas vai dar tudo certo. Tamo aí pra isso. Nossa vida é corrida. Se não for corrida, não é de trabalhador, não. É de herdeiro. Exatamente. Profissão, herdeira. Porque se não for... E ainda a gente vai fazer esse episódio com esses três juntos. Ai, a gente junta os três. Precisa. Se Quando deixarem ainda, né? Porque vai que esse Os três projeto... cavaleiros do Apocalipse. Porque vai que esse projeto é super exclusivo, que eles só não juntam os três mais em nenhum Nada outro que lugar. o Pix não resolva. Muito obrigado, gente. Gente, vocês já sabem, toda quinta um episódio novo no YouTube, na sua plataforma preferida de podcast, tá bom? Toda quinta sempre um nordestino aqui que nem tu vai compartilhar histórias, opiniões, curiosidades, tá bom? E na sexta-feira? E na sexta-feira, pra quem quer ver pela TV, veja na TV Diário, na sexta-feira, tá bom? É isso. Obrigada. Até mais, Cheiro, gente. menino.